Vamos lá, vamos pro Top Picks de 10 de agosto, a seleção da seleção, o melhor das oportunidades da minha watchlist. Eu já peço para deixar o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu comentário e também conheça o meu site leosanger.com.br, que nós já estamos assim, ó, ansiosos para colocar para rodar o serviço de recomendação. Tá na cara do gol, agora vai! E tem mais novidades. Tá para sair até o final do mês o Formação de Traders 2, um curso mais avançado, uma etapa posterior ao Formação de Traders 1 e totalmente gratuito. Então se inscreva no canal, que é uma das formas de você estar por dentro. Outra forma é entrar no Telegram. E no site do Leo Sanger tem o Telegram, no site do Trader Time tem o Telegram. E vamos lá e vamos para o que interessa. O mercado vem subindo, o mercado vem assumindo uma postura de risk on, ou seja, o mercado está mais otimista após alguns acontecimentos no mercado americano. E um deles foi um mercado de trabalho mais apertado, e isso começou aí a mostrar a força da economia americana. Mas será que isso não joga contra a inflação? E hoje teve divulgação do CPI, o índice de inflação ao consumidor americano, e ele veio levemente abaixo das expectativas e o mercado também comemorou. O S&P, na minha opinião, não deveria ultrapassar os 4.200. Estou observando como vai ser o fechamento da semana e também em relação à média de 21, e a gente já vem comentando isso aqui. Mas se vem aí o mercado de novo de alta, vai se configurar tudo para cima, eu tenho alguns ativos aí já de olho, e é isso que a gente vai falar aqui. E vou começar a falar do FTSE, o índice do Reino Unido. Deixa eu colocar na tela aqui o gráfico. Inclusive aqui a gente está com gráfico mensal. Estamos com gráfico mensal porque isso foi um dos insights que a gente teve no Global Review, um programa aí que eu faço, aí um conteúdo que eu faço uma vez por mês. Comecei a fazendo no domingo passado, está aí no YouTube, você pode conferir. É uma ideia de dar uma olhada mais abrangente em geral nos mercados. E vamos começar ali refinando o Global Review e cada vez tentando entregar mais insights da melhor forma, mais objetiva possível. E lá tem esse site. Por quê? Porque o FTSE era um índice, tá? Que é o índice do Reino Unido, da Bolsa do Reino Unido, que eu estava bem animado anteriormente. Tá? Aqui é um gráfico mensal, mas teve aqui, ó, ele não conseguiu renovar máximas aqui, né, ultrapassar esta região de preços aqui, e aí ele teve este mês, ele caiu junto com o mercado. Mas vejam que ele respeitou a média de 21 períodos, que está apontando para cima, né, após cruzar a de 50. Então eu compreendi o que estava acontecendo com o FTSE. Depois de toda essa pernada de alta, ele veio aqui, fez uma reversão às médias e agora ele está subindo. Vou colocar aqui na tela, a gente olhar o racional mais de curtíssimo prazo, que é o que a gente está buscando de uma semana para outra. E o que eu estou observando no FTSE, né? Como eu vou participar do FTSE? Que ele deu um recuo dos preços. A gente estava olhando para baixo. Vou apagar esta retração e vou colocar a retração da última pernada. E eu quero o quê? Eu quero uma compra no respeito das retrações. É isso que eu vou estar olhando no FTSE. Eu acho que o interessante é no máximo a 38, aqui ó, média de 50 do semanal e um pouquinho abaixo da média de 200. Ele bate aqui e depois fecha para cima. E é interessante que ele cruze a média de 21 com a de 200. Se ele subir mais um pouquinho, vier testar aqui e recuar, também é interessante. Então talvez o FTSE fique de uma semana para outra que a gente vem acompanhando ele. Mas está na minha watchlist, eu acho que é um índice que já está configurado para cima, caso a gente vá entrar realmente no mercado de alta aí, um mercado mais risk-on, mais amigo dos ativos
de risco. Outro ativo que eu também estou de olho, que é outro índice, é o Nikkei. E o Nikkei tem mais ou menos o racional aí no gráfico mensal do FTSE, também é um insight do Global Review. Para não ficar muito longo, eu não vou abrir aqui e eu vou dizer o seguinte, eu também quero fazer compra no respeito das retrações do Nikkei. Tá? Eu acho que é uma configuração que é o que temos disponível agora na tela para fazer. Ele já rompeu uma LTB aqui, tá? Tá trabalhando acima da média de 50, ainda não teve o cruzamento, que seria interessante, mas um recuo eu tentaria comprar o Nikkei. Estou observando também o Nikkei a questão aqui de que ele veio testar Ishimoku, né? Como é que ele vai fechar essa semana e talvez na semana que vem ele dê essa oportunidade. E aqui, né, tá querendo construir uma trajetória de alta, né, de maior prazo aqui pelo gráfico diário. A gente pode até voltar no FTSE aqui, ó, a gente pode observar que o FTSE tem um desenho diferente do Nikkei. O Nikkei já está um pouco menos otimista quando a gente olha para médias e o preço em relação a médias. Mas o rompimento desta LTB aqui no Nikkei me chama a atenção. Fechamentos acima da média de 50, eu acho que é um índice, tá, que pode ficar tão bonito quanto o FTSE e pode ser aí um ativo para a gente estar surfando esse bull run. Vale lembrar aí que o Japão é uma economia que está com os juros baixos ainda, está conseguindo segurar os juros baixos, vem mantendo uma política expansionista, ao contrário do mundo, e o Ien sofreu muito, mas o Ien já está dando aí alguma corrigida de todo o movimento que ele acabou fazendo. Então, eu acho que o Japão está sobrevivendo a esses choques e eu acho que é interessante aí, caso a gente entre aí nessa retomada de alta das bolsas de forma mais generalizada. Outro ativo eu já falei na semana passada, eu mantenho o ouro, né? O ouro estava na minha watchlist para ambas as direções. No curtíssimo prazo era uma venda no respeito de 61%. É uma venda no respeito das retrações. Tá passando alguma coisa, eu acho que ainda dá para manter a venda, tá? Não tá completamente configurado para cima. Se nessa semana aqui o gráfico semanal, deixa eu botar na tela para ficar grandão aqui, o gráfico semanal respeitar 61% de FIBO, pode ser um sinal aí de entrada para o ouro no curto prazo para dar mais uma pernada. Por quê? Porque eu tenho uma pernada para baixo aqui, tenho média de 21 cruzado com a de 50, respirou, pode vir retestar. Mas, né, como eu falei já na semana passada, tem um outro desenho de mais longo prazo no ouro. Se o ouro fechar acima da média de 21, começa, né, e aí as bolsas estão subindo, começa o seguinte, me dizer, o que é o ouro, né? O ouro é um ativo que ele vai subir quando os players do mercado estão preocupados com a inflação. Bolsa subindo, pode ser que a gente vá entrar num cenário que a inflação vai ficar alta por um tempo, né? O Federal Reserve pode não subir juros no curto prazo, né? Manter algumas coisas assim, mas a inflação pode continuar aí ou alta ou até com risco de descontrole. E o ouro vai traduzir bem isso. Então eu acho o ouro interessante. Se fechar acima da média de 21, eu vou estar começando a olhar ele. Estou acompanhando aqui, ó, Ishimoku, ele foi testar lá. Estou acompanhando o ouro. Se ele respeitar aqui na semana, fecha aqui para 61, por que não tentar pegar uma pernada de curto prazo, né? Rompendo aqui até essa própria LTA aqui que tem o ouro aqui na tela no gráfico diário. Então mantém o ouro, a gente já conversou, quem quiser. Semana passada no Top Picks eu falei muito de ouro, tem bastante análise lá, é só conferir no canal. Outro ativo, né? Se vai subir os mercados, eu acho que vai acabar subindo as commodities também. E aí eu gostaria de pegar trigo. O trigo deu uma desconfigurada aí, né? Ele completou um M aqui, depois dessas máximas aqui acima de 1.300.
ele fez um M e veio aqui abaixo. Para mim, ele completou o M. E ele está gerando algumas divergências aqui no gráfico diário. Ele vem fazendo fundos descendentes no preço com fundos ascendentes no índice de força relativa. E aí, se a gente pensar, olha, quando eu olho ele para o gráfico semanal, ele ainda está em tendência de alta, tá? A média de 21 está apontando para baixo, mas a de 50 ainda está para cima, a de 200 está para cima, e aqui pode ser só uma convergência da média para de 50 e os preços retomarem. Houve uma explosão dos preços aqui. Então ele não perdeu todas as suas características de alta, o trigo. E eu acho que, olha, se nós vamos entrar no mercado realmente de alta generalizada, eu acho que commodities podem começar a subir de novo. Porque qual é a tradução do mercado em alta, né? É perspectivas econômicas mais tranquilas, que a gente não vai entrar numa recessão, que as economias vão poder rodar sem juros muito altos, restritivos, né? Que talvez a gente consiga ter uma inflação alta, mas controlada. Então, pode ser aí que as commodities voltem a se acelerar. Lembrem, commodities são ativos reais, né? E ativos reais é uma proteção para a inflação. E aí, eu acho a relação risco-retorno aqui do trigo super interessante. E o trigo tá aí bem na cara do gol para a gente tentar se posicionar nessa semana ainda. E eu acho que o trigo, uma compra na máxima de hoje, certo? Se amanhã, por exemplo, fecha por aqui amanhã, tem um fechamento acima da máxima de hoje, que também vai estar fechando acima da média de 21. Pode ser uma entrada, tem que tomar cuidado, porque o trigo caiu bastante aqui. Pode ser só um respiro por uma nova pernada para baixo, tá? Mas eu acho que, pelo cenário, né, amanhã subindo bolsas mundo afora, se for isso que vai acontecer, eu acho que o trigo pode ser aí um ativo para se colocar aí na carteira de posições, né, de operações para este cenário, e ele está muito próximo aí do gatilho. Porque aqui, ó, a gente teve uma pernada para cima, o trigo subiu e ele cumpre o movimento aqui, ó. Vejam que ele bateu aqui em 61% de fibra, ele já fez, né, um racional aqui. Ele pode dar uma respirada, obviamente que cruzou média de 50 com a de 200 aqui no diário. Isso já mostra um desmonte, né, da tendência que ele estava pelo gráfico diário, o que aproxima, mas é que a gente teve um movimento muito acentuado. Estou observando ele aqui por Ishimoku, né, tá se aproximando aqui do limite inferior da nuvem, no Shimoku semanal, e eu acho que é um ativo, dada as commodities, que se acontecer esse cenário, eu acho que a relação risco-retorno está interessante. Por quê? Porque se ele subir daqui e for só um respiro, pelo menos até 38 ou 50 ele pode ir. E daí, pelo risco, é um risco, uma relação risco-retorno positiva interessante. Legal? Agora, vamos lá. E se não acontecer esse cenário, né? Deixa eu até colocar na tela aqui. Se o S&P bater aqui nos 4.200 e seguir o caminho dele, fechar a semana abaixo da média de 21, que eu acho que a gente está num ponto aqui mais de decisão, né? E pode acontecer isso nos próximos 2 pregões tranquilamente, né? Temos espaço para acontecer isso. Vamos ver aqui, ó. Quanto é isso aqui, ó? Para ele fechar abaixo da média de 21, ó, ele precisa só recuar 2,4% o S&P. E aí ele vai ter completado este desenho aqui, né? Meio que é um W aqui, o S&P. E aqui seria uma resistência 4.200 que ele já teve no passado. Se isso acontecer e o S&P começar a corrigir, e que ele está na minha watchlist, inclusive já aproveitando, eu coloquei aqui um racional que se ele perder os 4,127, que é a abertura de hoje, 10 de agosto, eu me posicionaria vendido no S&P, porque a relação risco-retorno fica
super interessante. Então ele dando meia volta aqui, eu acho que ele fica super interessante. Obviamente que eu vou observar se ele vai realmente fechar abaixo da média de 21 do semanal e depois da média de 21 do diário. Apesar de que cruzou com a de 50 aqui, mas dado toda a queda dele, pode ser só um movimento, né, de zigue-zague para a continuidade da queda, ok? Então esse é o cenário para mim base, e se isso estiver acontecendo, eu tenho ativos para isso também. E aí o United Health. United Health é uma das ações daquele ETF, o XLV, que também já estava na nossa watchlist aí, e continua no mesmo parâmetro, nas mesmas características que eu coloquei das outras vezes aqui no Top Picks, tá? Pode até, quem não viu, pode ver na semana anterior aí o que eu falei, o racional, né, para o XLV. Tava até me faltando essa palavra, né, racional para o XLV. E aí o XLV aqui já estava esticado, né? Fez todo um recuo, é uma excelente empresa, se a gente olhar o histórico dela só sobe, e agora voltou para esse patamar aqui de preços e, cara, configurando um topo duplo, né? Divergência nesse topo aqui, e eu acho que, no mínimo, uma correção aqui de preço, se não for aqui o final e realmente confirmar um topo duplo e um grande M aqui da United Health. E eu acho que vale, né, num cenário aí do S&P recuando, se alguém não quiser participar do S&P, não quiser participar do XLV, pode ser uma venda aqui contra a tendência deste ativo é de alta, tá? Eu acho que uma venda perdendo a LTA contra a tendência fica super interessante a relação risco-retorno. Nunca operei contra a tendência, não tenho experiência. Pessoal, tem que tomar cuidado, vale a pena tomar a experiência, vale, tá? E tem que tomar cuidado que pode tomar gap do lado contrário, tá? Tem que fazer gerenciamento de risco. Não tenho certeza. Quer aprender? Ou vai com um lotezinho muito pequeno, e se o lotezinho pequeno ainda for pesado para o teu gerenciamento de risco, faz na conta demo, né? Eu sempre sugiro isso para quem aí tá aprendendo a operar, é mais iniciante e quer pegar a experiência de se operar contra a tendência, que é difícil, toma calor, às vezes o ativo fica muito tempo aí mostrando sinais de excesso e o preço continua pressionando. Então, mas vale a pena pegar essa experiência. Outro ativo, Tesla. Inclusive, coloquei aí no Trader Time, que é uma notícia aí do Elon Musk, que ele disse que, né, muito precavido, que ele vendeu aí 6 bilhões de dólares em ações da Tesla para fazer um caixa se ele tiver que pagar pelo Twitter. Eu não acreditei nessa história de tanta, né, ele não queria fazer uma venda aí de emergência, né, para não sofrer os preços das cotações. O mercado gostou dessa notícia, aparentemente. Eu não acreditei muito. Eu acho que ele resolveu aí que os preços continuam alto, e eu acho que sempre que o cara que está por dentro da empresa está vendendo, é um problema. Mas o mercado gostou, né? E, na minha concepção, vale a pena tentar pegar uma venda em Tesla. Tesla não está tão configurada para baixo, ela deu uma voltada, teve o cruzamento da média de 21 com a de 50, os preços vieram testar aqui, estão no momento entre 50 e 21 no semanal, entre 221 aqui no diário. Se quiser romper e perder esta LTA, ou a mínima aqui do dia 9 de agosto, tá? Aqui do dia 9 de agosto, ó. Tá? Pode ser, 838 pode ser também um sinal de entrada para Tesla. Estaria respeitando o Ishimoku aqui e quem sabe fecha a semana abaixo da média de 21, tanto do diário quanto do semanal. Então, Tesla, eu acho que é um dos ativos que, se aquela tese do bull run, né, do mercado aí da corrida dos touros, um mercado forte de alta, eu acho que Tesla pode ser interessante. Netflix, eu acho que está num ponto bacana, a gente já falou de Netflix aqui no Top Picks, tá? E Netflix chegou num ponto aqui muito interessante. Deixa eu ver se ela carrega aqui, ó.
muito perto da média de 21, pode subir mais um pouquinho, tá? Que seria 38% de FIBO se eu considerar toda esta pernada aqui. Deixa eu pegar aqui o point to fix aqui para botar na tela, tá? Que seria 38% desta pernada, ou, né, aqui 50% se eu considerar diferente, né? Nós temos um gap no meio do caminho e para traçar retração de FIBO, às vezes a gente tem que considerar aqui aonde começou o gap ou até aqui assim. E eu acho que aqui faz sentido, 50%, um pouquinho mais para cima, e aqui a 38%, média de 21%. Eu seria mais conservador na projeção, eu usaria 50% do que 38%, tá? E aí até a gente pode olhar um pouco aqui de Netflix, né? É um fundo arredondado, estaria completando esse desenho aqui, talvez até de um W, né? Ou de fundo arredondado. E aqui a gente tem alguns gaps, né? Esse gap aqui de continuidade para cima, cruzamento da média de 21 com a de 50, outro gap de continuidade aqui, e esse gap aqui de hoje, apesar de ser gaps de corpo, me sugere aí um gap de excesso. Não está fazendo divergência ainda, mas a gente pode dizer que Tesla, que Netflix aqui pode estar batendo numa resistência. Subir mais um pouquinho vai ficar interessante ainda, então perdendo esta LTA pode ser a entrada em Netflix. Era uma ação que estava no Top Picks aqui, que a gente já vinha acompanhando, e agora ela está mega interessante aí. Também, que eu acho legal, e aí em commodities aqui com a tese contrária, né? A gente tem que lembrar que trigo tá lá em mínimas, né? A gente estaria fazendo para aquela tendência de curtíssimo prazo um contra-tendência, que ela tem um desenho de alta num prazo mais longo. Agora, cobre, uma venda no respeito das retrações, está interessante, apesar da média de 21 apontando para cima, tá? Mas perdendo essa LTA ou, né, aqui abaixo de 61% de FIBO, pode ser uma entrada e é a continuidade da queda, tá? Aqui pelo gráfico semanal pode subir até um pouquinho mais, aqui tá aqui em 38% de FIBO, tá? Pode vir a 50, pode subir um pouco mais, a gente não sabe qual pernada está acontecendo o jogo no cobre. Eu acho uma venda no respeito das retrações. O algodão é outro ativo com uma venda no respeito das retrações, ou perdendo a LTA, né? E aí fechando abaixo da média de 21, ou o açúcar, né? Então um pouquinho mais, o candle de hoje foi um candle muito grande, bateu em 50% de FIBO, né? Que atrapalha um pouco o gerenciamento de risco se for aqui que ele vai pivotar, ou podemos botar aqui também uma LTAzinha para tentar fazer a entrada. No açúcar a relação risco-retorno é um pouco mais apertada, não tem tanto espaço para andar, né? O algodão já é um pouco mais interessante, espaço para andar, e o cobre mais ainda, tá? Ou seja, é mais difícil a volatilidade tirar do jogo. Isso eu acho mais interessante. Então era isso que eu queria trazer para o Top Picks. Tem coisas da semana passada que dá para conferir porque continuam valendo. O dólar canadense se mantém no desenho de bandeira. O euro-dólar tem que fazer uns pequenos ajustes, mas ainda é possível, se ele respeitar essa semana e fechar respeitando a média de 50 do diário, é possível ele voltar a revisitar a paridade. O que precisa tomar essa decisão, né? Realmente o S&P vai fechar acima dos 4.200, nós vamos entrar aí numa possibilidade de uma nova puxada para cima dos mercados? É realmente o risk on? Ou foi só um ruído aí do mercado com os últimos acontecimentos, e agora o mercado vai pensar direitinho, vai pensar, opa, se a inflação realmente não tiver ainda em controle e eu subir, pode ser que, né, eu ajude a alimentar uma inflação mais alta, ok? Lembrando, né, o mercado trabalha com expectativas, ele pode exagerar, ele pode ir para qualquer lado. O que a gente tem que tentar é surfar estes movimentos, e para isso aí eu estou trazendo o FTSE, o Nikkei, o próprio ouro que a gente já estava falando na semana passada, e agora o trigo. Legal? E a gente se fala no próximo Top Picks. Eu peço para deixar o like, se inscrever no canal
entrar no canal do Telegram para estar sempre por dentro, lembrando que aí a gente logo a gente vai ter novidades aí no leosanger.com.br e até o final do mês o Formação de Traders 2. Legal? Grande abraço e até a próxima!